Uma alegria estar com vocês. Não precisa apertar muito, não. Deixa assim. Desce mais, pastor. Você está me complicando. Eu preciso pregar com isso aqui hoje, que eu... Estou com o braço meio lesionado. Isso, muito bem. Quem treina na academia se lesiona, né, pastor? A gente tem que pegar uns pesos a mais, aí acaba... Fica a dica. Brincadeiras à parte. Deus abençoe. Te amo de graça, pastora Tamara. Você, sensacional. Sua família. Pastorzão, meu amigo, um paizão também. Deus abençoe toda a igreja. Queridos, muito feliz de estar com vocês. Vamos para a Bíblia? O Senhor tem confiado um texto ao meu coração, eu queria olhar com vocês. Primeiro livro do profeta, juiz e sacerdote Samuel, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11, é o texto que eu quero olhar com vocês, tendo a certeza que o Senhor há de falar aos nossos corações. 1 Samuel, capítulo 11, versículo de número 1 até o 5. Eu não sei se é possível, mas se ao decorrer da pregação você puder ficar com a Bíblia aberta, para que você possa conferir no texto aquilo que eu estou falando, tá bom? 1 Samuel, capítulo 11, todos acharam? O texto sagrado diz assim, querida igreja: então subiu Naás amonita e sitiou a Jabe e Gileade. Disseram todos os homens de Jabes a Naás: fazei aliança conosco e te serviremos. Eu vou repetir a primeira frase, porque eu quero me deter a ela no meu sermão. Eu acho que é importante a igreja, em um alto, sublime som, repetir, porque a repetição é extremamente didática. Quanto mais se repete, mais se guarda na tábua do coração. Primeira frase, verso 1. Então... Isso, olha a informação que o texto está nos dando. Naás é amonita. Ele está subindo, sitiando aonde? Aí o texto continua. E disseram os homens de Jabes a Naás: fazei aliança conosco e te serviremos. Porém Naás amonita respondeu dizendo: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho, e assim traga, ponha, introduza afronta sobre todo o povo de Israel. Então os anciões, quem? De Jabe e Gileade, lhes disseram: deixe-nos por 7 dias. Quantos dias? 7. Quantos dias? 7. Muito bem. Para que enviemos mensageiro por todo o território, termos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, nos entregaremos a ti. Verso 4. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Quem pode glorificar a Deus pela essa palavra? Se assente dando glória a Deus, e confiante que Deus tem uma palavra ao seu coração. Amém? Todos estão aqui? Muito bem. Queridos, é de conhecimento de todos os irmãos aqui presentes que a caminhada cristã é composta por diversos tipos de lutas, de guerras, e isso não é novidade para ninguém. Todos os irmãos sabem, compreendem, são ensinados que o período que estivermos nesta terra, nós não estamos isentos de passar por lutas, dificuldades, difamações, tentações e outros pormenores. Isso quem disse não foi o seu pastor, não foi a sua pastora, não foi nenhum doutor,
nenhum mestre, e nem menos nenhum professor da época. Quem disse isso foi o próprio Jesus, que admoestando aos seus discípulos em João capítulo 16, 33, disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. O que Jesus está dizendo é: o segredo para se vencer na terra é ter bom ânimo, através das adversidades. É interessante dar uma nota aqui para vocês, que a palavra ânimo, ela tem o mesmo significado, a mesma raiz da palavra entusiasmo. Entusiasmo vem do latim, ou melhor, do grego, em, dentro, e theos vem de Deus. O que Jesus está dizendo é: só vai vencer nesta terra quem for entusiasmado. O que é ser entusiasmado? É ser repleto de Deus do lado de dentro. Então Jesus está dizendo: para que vocês possam vencer, estejam repletos de Deus do lado de dentro. Porque se em é dentro e theos é Deus, uma pessoa, um ser humano que tem bom ânimo, que é entusiasmado, é alguém que aprendeu a ser repleto de Deus do lado de dentro. Então perceba que para as dificuldades, para as aflições, para as guerras, há um segredo: tende bom ânimo, seja entusiasmado ou entusiasmado. E por falar de guerra, o próprio Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra os principados e potestades que atuam sobre as regiões celestiais. Então, entre as guerras, as lutas que enfrentamos, eu gostaria de, nessa guisa introdutória, destacar 3 e aplicar uma essa noite com vocês. A primeira luta que nós sofremos é contra a nossa natureza pecaminosa, mais conhecida como velho homem, a saber, que é decorrente à natureza adâmica, que vem de Adão. A segunda luta é contra o sistema, contra o mundo opressor. O próprio apóstolo disse que o mundo é jaz do maligno. E a terceira luta, que é essa que eu quero me deter com vocês, é contra o diabo, o nosso adversário, que Pedro diz que anda ao nosso derredor, buscando a quem tragar, a quem engolir. Ou seja, dentro destas 3 lutas, eu quero conversar com vocês, me aplicar dentro do versículo de número 1, de primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Porque se você olhar o enredo do texto, você vai ver que o texto trata de uma guerra, de uma luta. E é por isso que eu fiz questão de fazer você ler em voz alta o que diz o primeiro verso de 1 Samuel, capítulo de número 11, que diz assim: então subiu Naás. O que eu preciso que você entenda é que esta expressão subir está extremamente coligada com alguém que está do lado de fora, que está armando o bote para tomar algo que não é seu por direito e nem por herança. Quem está armando o bote nesse texto é Naás. Quem é mesmo? Quem é mesmo? Naás no hebraico significa serpente. E é por isso que deriva-se da palavra Satanás. Por quê? Porque tudo que liga a serpente automaticamente está ligado com o inimigo de nossas almas, a saber, o diabo, o opressor, o Satanás. Então o que eu preciso que você entenda é o que o texto está dizendo. Perceba bem: então subiu Naás. Vamos trocar? Então armou o bote a serpente. Perceba que Naás é líder, é rei do exército dos amonitas. E se a serpente é amonita, a pergunta que nós temos que fazer para o texto é: quem são os amonitas? Eu não vou perder muito tempo explicando, porque eu quero me apegar em outras coisas, mas só para que você entenda, os amonitas eram inimigos implacáveis do povo de Israel. E sendo Israel um povo que pertencia a um Deus que nunca perdeu uma batalha, ora, sendo os amonitas inimigos de Israel, automaticamente se transformavam em inimigos de Deus. Então perceba que os amonitas são inimigos de... Olha o que o texto está dizendo: então subiu Naás amonita. Vou trocar para você entender. Então armou o bote a serpente.
inimiga de Deus, e sitiou. O que é sitiar? É cercar Jabes Gileade. E eu confesso, pastora Tamara, que eu fiquei pensativo. O que é que tem de tão interessante? O que tem de posição de destaque em Jabes Gileade? Que está fazendo a serpente que está do lado de fora, está armando bote, querendo entrar dentro de Jabes Gileade. E aí eu, como um curioso, como um amante da palavra de Deus, eu fui pesquisar. E eu vi que em Juízes, no capítulo de número 21, versículo 12, está escrito que foram achados entre os moradores de Jabes Gileade 400 moças virgens. Quantas moças? Quantas moças? E tem mais, 400 moças virgens que não se deitaram com homem algum. Ora, se em Jabes Gileade, um território de Israel, for achado 400 moças virgens, eu logo entendo, tenho a certeza que Jabes Gileade significa o celeiro da pureza. Repito, o celeiro da pureza. Olha a construção do texto. Então, armou o bote a serpente, inimiga de Deus, e sitiou no celeiro da pureza. Deixa eu te dar uma informação aqui, só para que você possa entender. O celeiro da pureza também tipifica a igreja, porque você querendo ou não, a igreja continua branca como a lã, santa, ataviada, lavada, redimida, para sair ao encontro. Eu sei, pastora Tamara, que estão querendo pintar a noiva de Cristo, colocar strass na noiva de Cristo, colocar lingerie na noiva de Cristo, mas eu vim dizer que a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, continua santa, branca, adornada, ataviada. E o que eu quero que você entenda é que a serpente armou o bote e sitiou o celeiro da pureza. O que eu vim fazer você entender é o objetivo da serpente: entrar dentro do celeiro. Olha aonde a serpente quer entrar. Olha aonde a serpente quer fazer morada. Olha aonde a serpente quer se instalar. Só que a serpente quer entrar, se instalar, fazer morada, isso eu já sei, porque é o papel dela: oprimir, manchar, denegrir. Isso não me assusta. O que me assusta é a informação que o texto vai me dar após essa construção de frase. E disseram os homens de Jabes, melhor, e disseram os homens do celeiro a Naás, que é a serpente: fazei aliança conosco e te serviremos. O que eu quero que você perceba, que o primeiro contato não vem da serpente que está lá fora com os homens que estão dentro do celeiro da pureza. Quem vai manter contato com a serpente é os homens que estão dentro do celeiro da pureza, que quer fazer aliança com a serpente do lado. Perceba, a serpente não deu bote, a serpente armou o bote. Há uma diferença grotesca de dar o bote e de armar o bote. A serpente só armou, os homens de dentro do celeiro da pureza se amedrontaram, se acovardaram, sentiram medo, e se sentindo oprimidos, eles se manifestaram dizendo: ei serpente, vamos bater um papo? É o seguinte, não precisa de luta, não precisa de guerra, não precisa de desgaste. Eu vou usar uma linguagem bem jovial, preciso que você olhe para mim. O que os homens estão dizendo é: serpente, é o seguinte, a gente fecha contigo e você fecha com a gente. A gente não toca em você e você não nos toca. A gente serve a ti e você nos serve. A proposta é a seguinte: a gente fica 50% dentro do celeiro e a gente fica 50% servindo a você. Há uma tratativa. E por que isso acontece? Porque eles se acovardaram, eles sentiram medo. Eles estão dentro do celeiro da pureza, cantam no celeiro da pureza, exaltam o dono do celeiro da pureza, mas estão querendo fazer aliança com a serpente que está armando o bote do lado de fora.
E a pergunta que eu me fiz foi essa: se estão dentro do celeiro da pureza, se cantam louvores no celeiro da pureza, se exaltam a Deus no celeiro da pureza, por que propuseram no coração fazer uma aliança com a serpente que está do lado de fora? É porque a serpente sempre vai querer fazer aliança, porque ela sabe que se ela fazer aliança, ela poupa confronto, conflito e desgaste. Por quê? Porque a serpente sabe que se os homens do celeiro da pureza, as mulheres do celeiro da pureza, os jovens do celeiro da pureza derem as mãos, estufarem o peito e se levantarem dizendo: ei serpente, se tu quiser vir, pode vir. Ela não aguenta nem o primeiro round. Não fui eu que disse, muito menos os seus pastores. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, está escrito: filhinhos, sois fortes e já tende vencido, porque maior é aquilo que está em vós do que a serpente que está armando o bote no... Maior é aquilo que está em vós do que a serpente que está armando o bote. Perceba, estão dentro do celeiro, mas querem fazer aliança com a serpente que está lá fora. Fugiu glória. Cadê as irmãs do ré, do prá? Se tu quer viver a quinta-feira da intimidade com Deus, está na hora de colocar essa serpente para correr. Aí quando o pastor Alex me disse: qual que é o título da mensagem? O que eu coloco no cartaz? Eu não disse nada. Ele mesmo colocou: intimidade com Deus. Eu disse: Senhor, o que esse texto tem a ver com intimidade? Aí Deus me disse: Marco Aurélio, será que você não viu o que está no texto? Eu disse: o que, Senhor? Pergunta para o texto. Falei: Senhor, por que estão dentro do celeiro e optaram em fazer aliança com a serpente que está lá fora? Ele disse: é essa a pergunta que eu queria que você me fizesse, porque eu vou te mostrar. Nem todos que estão no celeiro da pureza têm intimidade com o dono. Perceba que eles optam fazer uma aliança. Só que a serpente vai ser notificada. Sabe o que é mais engraçado? Eu acho que Naás ficou dando risada. Ele só armou o bote, ele não deu bote. Ele armou o bote e os homens estão escancarando a porta do celeiro para a serpente entrar. Aí a serpente, pastor, vai olhar e vai dizer: nossa, tá tão fácil assim? Tá bom, já que está tão fácil, não vai ter guerra, não vai ter morte, não vai ter gemido, não vai ter pranto, não vai ter sangue, não vai ter dor. Só que para fechar comigo é debaixo da minha condição. Está escrito que a todos vós arranque o olho direito. É mais ou menos assim. Vamos começar? Eu quero uma fila das crianças, porque eu ouvi dizer que é o futuro da igreja. Criança nunca foi o futuro da igreja. Criança é o agora. Eu quero uma fila dos adolescentes. Mas por que os adolescentes? Ouvi dizer que estão em formação de caráter. É nesses que eu quero trabalhar. Chama os jovens, porque os jovens já estão migrando para a fase adulta. E chama a classe dos adultos também. Ah, e se tiver, traz toda a terceira idade. Por quê? Porque para fazer aliança comigo é debaixo da minha condição. Eu vou arrancar o olho direito de um por um. De um por um. E pergunte por quê? Porque quem faz uma aliança com a serpente, sempre há
de pagar um preço. Pergunte: é ouro? Não. É prata? É casa? É carro? Porque ouro, prata, casa, carro você perde, mas depois você restitui. Mas uma vez um globo ocular sendo arrancado, não tem como ser restituído. Tu vai ver transplante de córnea, mas de globo ocular? Por quê? Porque a serpente sabe que se ela arrancar o teu olho, você não tem restituição. Então a proposta é ela tirar de você tudo aquilo que você não pode alcançar novamente. E é por isso, a título de informação, mesmo sabendo que você já sabe, o Exército Brasileiro só aceita alistar soldados que têm boa visão. Porque o exército sabe que um soldado que não tem boa visão não está apto para. Ou seja, a serpente quer fazer 3 coisas. Não sei se você tem costume de anotar, mas se não anotar, anote na tua coração. A primeira, repita comigo: a serpente quer tirar o que não pode ser. Segundo, se ela arrancar o olho direito, você fica incapaz de guerrear contra ela. E terceiro, pastor Alex e pastora Tamara, alguém que tem aliança com a serpente sempre há de apontar defeitos. E não pense, meus irmãos, que a serpente vai lutar para te tirar dentro do celeiro, porque não vai. Ela quer te colocar um defeito e te deixar sentado aqui com o espírito do pirata, enxergando de um olho só. Porque quem tem o espírito do pirata, pastor Alex, só coloca defeito, só aponta mazela, nada tá bom, a culpa é do pastor, a culpa é do ministério. Por quê? Porque quem enxerga de um olho só sempre vai enxergar do teu lado. Então, se não for bom para os meus olhos, não presta, não tem valor, não tem preço. E é essa vontade. Sumiu glória. Vocês estavam pentecostal e parece que fugiram. A serpente quer fazer isso, te deixar dentro do celeiro da pureza, mas enxergando de um. É por isso que toda história tem 2. E ela sabe que se ela arrancar o direito, o lado dela ou seja, por que a serpente quer arrancar o olho? Porque Jesus disse em Mateus 6, versículo 22, que os olhos são as lâmpadas do corpo. Ou seja, eu arranco o olho, eu contamino do alto da cabeça. A planta, tem alguém comigo nessa palavra? Vai melhorar. Tem alguém comigo nessa palavra? Agora perceba o porquê. Eu gosto de fazer pergunta para o texto. Só perguntar para o texto. Por quê? Ela quer arrancar o olho direito e não o esquerdo. Por quê? Existem 2 explicações. Humanamente falando e espiritualmente falando. Você quer que eu fale primeiro humanamente ou espiritualmente? Então eu vou começar pelo lado humano. E eu vou explicar para vocês usando uma pedagogia de algo que aconteceu comigo. Alguém está aqui? Eu me lembro que eu tinha 7 anos de idade. Era muito difícil meu pai ir nas festas da escola, por conta da grande grade que ele tinha no serviço. Papai tentava sempre se esforçar para ir, mas era difícil por conta do trabalho. Primeira festa junina que ele foi, eu tinha 7 anos. Eu me lembro, minha mãe comprou blusa, xadrez, calça jeans, bota, chapéu de palha e ainda fez com lápis o bigodinho. Eu lembro até hoje que a primeira música que eu dancei na escola foi Rio Negro e Solimões. Em festa de rodeio não dá para ficar parado. E eu lembro que meu pai foi comigo e eu tinha guardado uma quantia que eu recebia dos meus tios. Eu peguei tudo que eu tinha e comprei de ficha para brincar
nas barracas da festa junina. E naquela época, os pais tinham que dar prenda. E quem acertasse ou fizesse por valer, poderia escolher a melhor prenda. A primeira barraca que eu fui com meu pai foi da tira ao alvo. Eu me lembro que era uma espingarda, um quanto pesado, e haviam direito a 3 rolhas, que seriam os tiros. O tiro era cerca de uns 10 metros de distância. E quem acertasse o tiro poderia escolher a prenda que quisesse. Eu tinha direito a 3 prendas. E eu me lembro que, como era a primeira vez que meu pai estava me acompanhando, eu fiquei com a autoafirmação de mostrar algo para o meu pai. Toda criança é assim. O menino que joga bola quer fazer gol porque o pai está vendo. O menino que não é tão bom na escola, ele se esforça para tentar tirar uma nota 8 ou 9 para dizer: papai, eu consegui. Eu não. Era a primeira vez que meu pai foi comigo. Eu peguei na mão dele, arrastando, e disse: a gente vai na barraca da espingarda. Eu me lembro, com 7 anos, eu subi num banco, porque eu não alcançava. Eu peguei a espingarda e eu nem conseguia segurar de tão pesado. O alvo estava aqui, o meu tiro foi parar no chão. A segunda tentativa, o alvo estava aqui, eu com muita força, o tiro subiu para cima. Até que ele bateu nos meus braços, no meu ombro, e disse: meu filho, são quantas tentativas? Eu disse: 3, papai. Ele disse: deixa comigo. Eu não sabia, mas papai era atirador de elite da FAB, Força Aérea Brasileira. Segundo as histórias que eu escuto até dos amigos dele, era difícil papai errar um tiro. Ele pegou a espingarda e disse: olha no meu rosto. E quando eu olhei o rosto do papai, automaticamente eu vi que o olho esquerdo dele fechou. E o direito? Papai só precisou de uma chance. Pá! O homem que estava na barraca disse: teu pai é bom mesmo, hein? Porque vários vieram e ninguém acertou. Papai disse: filho, jamais se esqueça, quando for atirar, o olho esquerdo fecha e o direito mira. Por que a serpente quer arrancar o olho direito? Porque ela sabe que se ela arrancar o direito, ela tira o teu alvo, ela tira a tua mira, e você vai andar errante, perdido, sem foco, sem sabor e sem alegria. E eu te provo, biblicamente falando. Segundo o historiador Flávio Josefo, dizia que naquela época os homens iam para a guerra com um escudo na mão esquerda. E esse escudo era tão grande que tampava o olho esquerdo, e a lança no olho. Olha a astúcia da serpente. Eu arranco o olho direito, eles vão estar com o escudo na mão esquerda, o esquerdo tampa o olho, e eles vão guerrear. Como? Eu quero te mostrar é que a serpente sempre vai optar em tirar o teu olho da mira, porque se ela arrancar o teu olho de mira, você para de olhar para Jesus, e você só vê tragédia, só vê desgraça, só vê o que não conta. Cadê os pentecostais do início do culto? Então, humanamente falando, o direito é o olhar mas eu acho que agora vai melhorar, eu acho que esse povo vai glorificar a Deus. Por quê? Porque espiritualmente falando, direito significa o lado da honra, e o esquerdo da desonra. É por isso que Juízes vai relatar um momento que o povo está sendo oprimido pelo exército opressor. Eles pedem a Deus um libertador, assim como sempre foi. Deus levanta um homem chamado Eude, e o texto vai dizer que Eude era um homem canhoto. Para aquele povo, ser canhoto era ser defeituoso, endemoniado, uma espécie de hall de exclusão. Deus levanta um juiz canhoto, aos olhos humanos, que era defeituoso, e através da canhota de Eude,
ele vai ferir Eglon e o povo de Deus vai receber uma grande vitória. O que eu quero te mostrar é que dentre as culturas, ainda mais a judaica, direito é honra. E eu te provo, Salmo 16, verso 8, o salmista exclamou dizendo: o Senhor está do meu lado direito, e eu não serei abalado. O que o salmista está dizendo? Se o Senhor está do meu lado de honra, eu não temo, eu estou no lucro. Por quê? Porque se Ele está do meu lado direito, eu não serei abatido, eu não serei. Escute, quem já leu o Salmo 91 aqui, levanta a mão. Para-choque de caminhão, verso 7. Eu me lembro muito bem que quando eu entrava na casa da minha avó, a primeira coisa que eu entrava na cozinha e via na geladeira era um imã escrito: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua. Esses dias eu estou aqui na Dutra, pedi para entrar à direita, na minha frente tem um caminhão no para-choque, 1.000 cairão ao teu, um adesivo de ponta a ponta, e 10.000. Agora eu te faço uma pergunta: por que o salmista não escreveu 1.000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita? Porque o salmista sabia, se ele colocasse 1.000 cairão à minha esquerda, ele ia manchar o salmo universal que todos conhecem. Aí ele olhou e falou: para mim não manchar um salmo que vai impactar, que vai ser um instrumento de oração de guerra, vou fazer diferente. 1.000 cairão ao teu, 10.000 à minha. Pergunta: cai mais inimigo para o lado ou para a direita? Para o lado ou para a direita? Por que 1.000 para o lado e 10.000 para a direita? É simples, porque o salmo está dizendo, é 10.000 na direita, porque Deus está do meu lado. Vocês não estão aqui. Eu vou ter que motivar esse povo, eu vou motivar. João 21, verso 6. Eu tenho certeza, teu pastor já pregou isso, tua pastora já pregou isso. Pedro vai pescar à noite. Não pegou absolutamente nada, mas o fato de eu não pegar nada não pode me frustrar. Eu mantenho o foco. Como? Já que eu não peguei, o mar não está para peixe, eu vou ancorar o meu barco e eu vou lavar as minhas, porque amanhã é um novo dia. Só que nesse amanhã de Pedro, Jesus se apresenta e diz: Pedro, tem o que comer? Não, Senhor, não tenho. Não peguei absolutamente nada. Jesus disse: desancora o barco. Sabe as redes que você lavou? Vai para um mar alto. Quando chegar, faça o seguinte: lança a rede do lado. Quando Pedro lança a rede do lado direito, o que acontece? 153 grandes, não é peixes, é grandes, não é peixe, é grandes. Por quê? Porque Jesus estava na beira da praia dizendo: eu mandei lançar no direito, porque tem honra para a tua vida. E para encerrar e mostrar que esse negócio do direito é bíblico, é profundo, é honra, foi Jesus que disse, Mateus 25, 31, 32, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono de glória celestial. Está escrito: todas as nações, os povos serão reunidos diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor que separa as ovelhas dos bodes. Está escrito: e Jesus colocará as ovelhas em sua direita e os bodes à sua, porque para a ovelha tem honra. Marco Aurélio, por que você está falando isso? Simples, porque eu quero te mostrar duas coisas que a serpente quer fazer. Primeiro, tirar a tua mira, tua visão. E segundo, manchar, arrancar a tua, porque a serpente sabe que alguém sem honra é alguém sem reputação, é alguém envergonhado. Aí a proposta da serpente é essa: eu tiro a visão, arranco a mira, tiro a honra, bagunço com a reputação, vai ficar envergonhado e ainda mais vai ganhar um brinde. Qual que é o brinde? E para que eu também coloque afronta sobre todo o povo de Israel, porque esse é o intuito da serpente, afrontar tudo o que é de Deus. Alguém está aqui? Essa expressão afronta é colocar um antes e um depois
dentro do celeiro da pureza. Eu vou te explicar. É mais ou menos assim. Antes da serpente entrar, tinha batismo com o Espírito Santo e os irmãos se manifestavam falando em línguas. Depois que ela entrar, todos vão andar gelados e vai ser conhecido como a igreja da Fruzen. Todo mundo vai andar gelado. Antes dela entrar, tinha a palavra, ensinamento, poder através das escrituras sagradas. Depois que ela entrar, as pessoas vão apelar ao coach, à autoajuda, e ainda por cima vão buscar resposta no horóscopo. Escapou, perdão. Antes dela entrar, tinha libertação. Depois dela entrar, todos vão andar prisionados, escravizados e com o olho arrancado. Antes dela entrar, tinha vida. Depois que ela entrar, vai imperar. Você percebe que a serpente quer fazer um antes e um depois? Tem alguém aqui ainda? Desculpe, irmãos, eu gosto muito do manto, né? Mas agora, meu jeito é assim. Meus amigos falam que eu sou presbiteriano, outros falam que eu sou da Batista. Mas é assim que Deus me usa, é assim que eu vou continuar falando. Às vezes desce um negócio, a gente... Não é sempre. Dizer a Bíblia que está sendo pregada, e eu quero que você entenda isso. Esse é o alvo da serpente. Tirar a tua visão, manchar a tua honra, colocar afronta, fazer um antes e depois, tirar você daqui e te colocar, pegar você aqui e te... Está entendendo o antes e depois? Sim ou não? Sim ou não? Só que algo me conforta nesse texto. Me pergunte o quê? Me pergunte o quê? Letícia, quando tudo parecia estar perdido, quando já tinham escancarado a porta do celeiro e a serpente quase estava entrando, o texto vai dizer que alguns anciões se levantaram e disseram: vocês querem fazer negócio com a serpente? Façam vocês para lá, mas nós não. Quem são os anciões desse texto? Os anciões são os remanescentes, os que guardaram a palavra, os que têm intimidade com o dono do celeiro. Porque eu tenho uma informação para dar para vocês: a tecnologia pode se renovar. Estão querendo até mudar o português, um tal de linguagem neutra, mas o acesso com o Pai, a intimidade com o Pai, nunca vai mudar. Continua sendo de joelho. Então, se vocês querem fazer negócio, não tem problema. Vocês fazem negócio para lá, mas aqui dentro do celeiro tem gente que ora, tem gente que consagra, tem gente que paga o preço, tem gente que geme, que chora, que grita. Porque se dependesse da maioria, todo mundo negociava. Mas ainda tem uma minoria que está dizendo: a gente não, a gente não. Porque eu sei que se fosse pela maioria, estava tudo liberado. Mas se depender da minoria, dos protestantes e militantes, se não está na Bíblia, é proibido. Eu sei que a maioria olha o contexto e diz: a gente aceita, mas tem uma minoria que está dizendo: a gente não. Por que não? Porque Salmo 119, verso 11 diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra. Eu sei que se fosse pela maioria, podia casar com uma, ter amante, mas pela minoria, casou, fica bonitinho, honra a tua esposa, honra. A minoria pode falar mais baixo, mas a minoria tem a força. Porque se dependesse da maioria, tira o cu de ensinamento.
coloque palavra de autoajuda, mas ainda tem uma minoria que diz. 1 Timóteo 1,15: procura-te andar como um obreiro aprovado, que manuseie bem as palavras da... Se fosse pela minoria, a serpente já tinha bagunçado tudo, mas a minoria segurou as pontas e disse: aqui, porque minoria tem vida com Deus, e quem tem vida com Deus não faz qualquer tipo de aliança. E eu te provo. Eles foram para Naás e disse: deixe-nos por 7, para que consultemos. Quem tem intimidade com Deus não faz aliança sem antes consultar a Deus. Aí a pergunta que paira é: por que a serpente quer entrar dentro do celeiro da pureza? Eu te respondo: porque ela sabe o tempo que está sendo estabelecido no texto. Deixe-nos por 7. Deixe-nos por 7. Eu gosto do mistério do número 7. Posso falar? Posso falar? 7 é o número da perfeição, a saber, da completude. 7 é o número de... É por isso que toda vez que eu acordo, você acorda e você vai em frente ao espelho antes de trabalhar, sair para estudar, você escova o dente e lava o rosto. E aí quando você olha para o espelho, você enxerga o número 7. Como assim, Marco Aurélio? 2 narinas, 2 ouvidos, 1 boca e 2 olhos. Porque quando você olha para o espelho, você vê o número 7, porque você é fruto da perfeição de um Deus que é Criador. Se 7 é um número da perfeição e 7 é um número da completude, 7 representa um número profético. Diga assim: um tempo profético. Um tempo profético. Se não pegar agora, eu paro. Porque olha onde Deus está me levando. Por que a serpente quer entrar no celeiro? Porque ela sabe que o tempo de perfeição de Deus em nossas vidas... Está filmando? Eu vou repetir. Por que a serpente quer entrar dentro do celeiro? Porque ela sabe que o tempo de perfeição de Deus em nossas vidas está chegando. Vida com Deus. Pergunta assim, Marco Aurélio, qual é o tempo? O arrebatamento. A trombeta vai tocar, o alarido vai soar. E a pergunta é: o que vai acontecer com a minoria? Eu não sei cantar, mas eu vou tentar. Vai ser mais ou menos assim: brevemente vai sair uma notícia de um povo que desaparece. Eu vou trocar. Era um povo minoria que aqui tanto sofreu. Esse povo era o... Cadê os irmãos do Pentecostes? Cadê as irmãs? Onde está a minoria barulhenta? Onde está que não se vê nem o... É, mas a maioria com voz de lamento vai dizer nesse momento: a minoria foi embora. Onde está a minoria barulhenta? Onde está? Olha, baia, séria. Vai dizer nesse momento: vida com Deus foi embora.
Deixa eu dizer algo aqui para você. Tudo que Deus te deu é um celeiro da pureza. Irmã, a tua casa é um celeiro. Ei, esposo, teu casamento é um celeiro. Ei, pai, ei, mãe, os teus filhos é um celeiro. Ei, empreendedor, a tua empresa é um celeiro. Ei, trabalhador, foi Deus que abriu a porta. Faz do teu trabalho um celeiro. Se tem valor para você, lute, guerreie, grita. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o texto vai dizer que a informação que a serpente quer entrar no celeiro vai chegar em Gibeá de Saul. Aí o texto vai dizer que quando a informação chega na extremidade de Gibeá de Saul, tem um povo do outro lado que vai ficar sabendo o que está acontecendo em Jabes de Gileade. Aí sabe o que esse povo faz? Eles não mandam conteúdo para o Fuxico Gospel, não. Eles não postam no status do WhatsApp, não. Não divulguem em rede social, não. Porque tem coisa que não pode ser divulgado. Tem coisa que a gente tem que ir para intimidade. E sabe o que o texto diz? E nesse momento, eles vão chorar e clamar. Deixa eu dizer algo aqui para vocês. Só existe um método de travar o bote da serpente. Me pergunte qual? É o método 333. Repito, 333. Alguém conhece esse método? Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei. Só existe uma forma de travar o bote do adversário. É quando você entende que a tua luta não é contra o sangue nem contra a carne. Isso não é luta contra o sangue nem contra a carne. Não é com a força do meu braço. A única coisa que eu preciso fazer é gritar, é clamar e chorar. Porque Deus responde clamor, Deus responde gemidos, Deus responde choro. Mas Marco Aurélio, a serpente, a guerra, está tudo tão grande que eu não tenho nem palavras. Não se preocupe. Quando ajoelhares, ores orar a teu Deus, não tiver nem palavras para se expressar, fique em silêncio, que Ele vai ouvir as batidas do seu coração. O dono do celeiro te conhece, Ele sabe o que tu está passando, Ele sabe a guerra que você está enfrentando, Ele sabe que você está ao ponto de chutar o pau que sustenta a tua barraca, tu não aguenta mais. Ele me trouxe aqui para dizer: guerreia, 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 guerreia. Naás não vai destruir a tua casa, Naás não vai destruir a tua família, Naás não vai destruir o teu casamento, Naás não vai colocar os teus filhos em biqueiras, em lugares aonde não tem nada a se explorar, a não ser lugares de morte, tristeza, ilusões provisórias. Deus me trouxe aqui para dizer no culto da intimidade com Deus: se tem valor, continue clamando. Se tem clamor, também tem resposta. Haverá resposta de Deus para o gemido, para o pranto, para o clamor. Aqui liberado. Eu encerro. Gibeá de Saul está numa extremidade, Jabes de Gileade está em outra. É mais ou menos assim. Enquanto uns guerreiam aqui,
outros intercedem lá. Ei, mãe, tu está no culto, mas teu filho não está. Mas se você clamar aqui, chorar aqui, Deus visita. Talvez tenha uma pessoa que você ama muito, que anda tão perdida, tão perturbada, tão desconectada. Você já tentou de tudo, nada deu jeito. Calma, a resposta está aqui. Chora, grita, clama. Porque por mais que você está aqui, você não consegue chegar lá, o teu clamor, o teu choro, o teu gemido alcança. É mais ou menos assim. O meu clamor, o meu gemido faz minhas mãos chegar aonde eu não posso. Mas faz Deus fazer aquilo que eu não? Certo? Saul, aqui nesse texto, tinha acabado de ser ungido a rei de Israel. Sendo rei de Israel, ele é boca de Deus para o povo. Você sabe muito bem que é uma diferença de sacerdote e profeta. O sacerdote recebe do povo, entrega Deus. O profeta recebe de Deus, entrega. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Saul vai ficar sabendo. O povo está chorando, clamando e gritando. Aí tem um detalhe no texto, no verso 5, que encheu meu coração. O texto diz que Saul ficou inconformado. Tem gente que se conforma com os ataques da serpente. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: não se conforme com o que está acontecendo. Se Saul é rei de Israel, Saul representa quem para o povo? O próprio. Agora perceba, o Espírito de Deus, está no texto, vai se apoderar de Saul, e ele vai ser tomado de uma grande ira, que ele vai armar. Algo que travasse o bote da serpente. Escute isso. Saul só fica sabendo do que está acontecendo depois que o povo clamou e chorou. Se Saul é rei e Saul representa Deus, Deus está dizendo: no teu clamor, no teu gemido, no teu choro, eu recebo e vou intervir na tua causa. Eu fui muito tocado com a irmã que cantou aqui. Cadê ela? A irmã, vem cá. Porque a quinta-feira é de intimidade com Deus. Mas agora a gente vai para a guerra. Se levante, por favor.